Bom, vocês devem estar achando bem estranho só eu aqui nesse cenário, mas é por um bom motivo. Nós estamos de quarentena por conta do coronavírus, mas ao mesmo tempo que nós estamos distantes, nós estaremos juntinhos nesse vídeo. Como? Vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Bom, como eu falei lá na vinheta, eu disse que nós estaríamos separados, mas estaremos juntinhos. A gente fez uma logística aqui para conseguir gravar, tanto que outro elemento estranho desse vídeo também são os fones, né? Esse fone aqui um pouco pequeno que eu estou usando, mas enfim, ele serve para eu e o Nathan nós nos comunicarmos enquanto a gente grava aqui em tempo real. Então, Nathan, vocês estão vendo uma janelinha aí em algum lugar, não sei, mas ele tá lá da casa dele e a gente vai fazer essa lista. Acho que vai dar tudo certo, né? Você acha que vai dar certo, Nathan? Eu acho. Na verdade, a gente ficou muito tempo pra, de fato, começar a gravar alguma coisa, porque a gente tava pensando, putz, como é que será que a gente vai fazer nesses tempos, né? Porque, de fato, o mais importante do nosso canal é justamente a dinâmica que a gente tem um com o outro. A gente vai tentar, vamos ver o que vocês acham aí. Vocês, por favor, comentem também se vocês têm outras sugestões, se vocês gostaram da dinâmica. E a gente vai se acertando aqui. Vocês podem ver também que eu criei um espaço meio louco aqui com as minhas coisas. Espero que vocês não se importem com a desarrumação. Pois se vocês quiserem, a gente comenta tudo que a gente tem nos nossos quartos aí. Mas é isso, hoje vamos para um vídeo triste, mas também especial aí para vocês que estão também quarentenados pelo Brasil. O que a gente vai fazer aí hoje, Edão? Não, mas é isso aí. Então, antes da gente entrar pra falar aí da proposta dos filmes, eu só queria dizer a importância do Nathan e nós estarmos juntos aqui nesse vídeo, porque senão não teria graça, não teria de quem discordar. Então, assim, acho que é extremamente importante ter. Eu não posso olhar pra cara dele, né? Que eu sou meio fissurado aqui olhando pro rosto dele. Eu sei que todo mundo já disse isso, mas é sempre bom reforçar. Então, fiquem em casa, pelo amor de Deus, porque é importante pra gente conseguir passar por isso. É um momento difícil, é um momento em que a gente se sente às vezes sozinho, pensa na vida, a gente não sabe aí pra que lugar o Brasil vai, mas a gente tá aqui para trazer um pouco aí de alegria para vocês, trazer um pouco de algumas dicas de filmes que a gente gosta. Mas só uma coisa que você acabou esquecendo de dizer é que essa lista ela é tematizada, então a gente separou várias categoriazinhas aí para você. Talvez de repente você estiver no mood no dia, você busca tal filme específico. São todos os filmes aqui que a gente selecionou que estão nos serviços de streaming, Netflix, Amazon Prime, Telecine Play e às vezes também no próprio YouTube. Então assim, todos são super acessíveis aí para vocês assistirem na quarentena. Bom, e a primeira categoria de filmes aqui que a gente vai falar são filmes para lembrar o quanto o mundo é bom, né? O quanto existe ainda bondade aí na humanidade. E eu peguei um filme de comédia, é um filme leve, é um filme lindíssimo, é um filme de lá de 1958, Jacques Tati, seria meio que o Charlie Chaplin aí da França. Ele tem poucos diálogos, ele tem mais situações engraçadas, que lembram mesmo o Chaplin, como eu citei agora há pouco. E a história basicamente é um garoto, que é um garoto rico, que vive numa casa totalmente tecnológica, uma casa cheia de regras. E aí o tio dele chega e é um senhor totalmente sonhador, é um homem totalmente sonhador, e ele muda a vida desse garoto. Então é um filme que ele fala sobre esse choque de realidades, como um pode trazer cor para a vida do outro. Então, assim, é um filme bem leve, é um filme divertido, é um filme que dá pra assistir com a família também. Esse filme, ele tá lá no Telecine Play, então, assim, é facinho de você ter acesso a ele. E esse filme, ele tem no YouTube também, só que esse filme, ele tá sem legenda no YouTube. Então, ele fica um pouco mais complicado de você assistir por lá. O que você acha dessa dica? Você gosta desse filme, Nathan? Esse eu não assisti do Jacques Tati ainda, mas o Jacques Tati ele tem muito uma coisa de lidar com a burocracia e fazer chacota dessa burocracia, né? Um dos filmes que eu ia colocar nessa lista, inclusive, lidava um pouco com isso. Eu acho muito legal como ele consegue criticar essa sociedade moderna, todas essas estruturas super mecanificadas e mesmo assim tirar uma coisa super humana e super emocional disso tudo. Então, eu não sei se é o caso desse filme, como eu disse, eu não cheguei a assisti-lo, mas Jacques Tati, assim, é comédia física, se você gosta desse tipo de comédia, você vai embora, que vai se divertir bastante. Bom, a minha primeira dica aqui, agora nessa categoria, é um filme brasileiro, né? A gente sempre exaltando o cinema brasileiro aqui. É um filme do Eduardo Coutinho, que é um dos diretores talvez mais emocionais que a gente teve aqui no nosso cinema, com um filme chamado As Canções, que é o Éder também, eu sei que ele gosta bastante desse filme. É um filme em que o Eduardo Coutinho ele vai entrevistar várias pessoas e pedir para que elas contem uma música que marcou a vida delas, seja no momento triste que aconteceu, seja num momento muito feliz.
E esse filme ele foi tão marcante assim para mim que enquanto eu tava na faculdade eu até reproduzi parte desse experimento num laboratório que eu tive na faculdade. Porque eu acho que o que é mais interessante é como você consegue acessar essas memórias que são super íntimas, não necessariamente chocando, indo de combate com elas. Você vai indo através de outras coisas que supostamente não tem uma conexão, mas você vai ver que conforme mais você vai acessando elas, você vê que ela está completamente arraigada num sentimento super puro que existe. Então, e o que eu acho mais fantástico do Coutinho é o fato de que muitas vezes ele pergunta para essas personagens não exatamente o que aconteceu, mas o que ela sentiu ao contar a própria história. O que leva a gente para uma outra camada assim completamente doida assim, né? Essa capacidade do Coutinho de trazer super ternura em situações até muito tristes faz com que esse filme assim seja de uma leveza pra gente ver como o mundo ainda é bom nos dias de hoje. Não, a música mexe total com a gente, inclusive você falando de experimentos que você fez na faculdade. Eu lembro também que o meu professor ele tinha passado um estudo de pessoas que já estavam em situações bastante complicadas com relação à saúde ou já tinham uma idade avançada e colocaram algumas músicas e mostrava o quão aquilo era importante para aquelas pessoas, o como a postura delas e o semblante delas mudava. Então isso me fez lembrar também, foi um estudo muito, muito interessante que eu vi. Excelente filme aí que você indicou. Bom, então para você conhecer um dos nossos principais diretores aí, esse filme ele tá disponibilíssimo aí no Look, que é um serviço de streaming brasileiro. E agora a gente entrou na categoria de filmes para assistir com a família. E não necessariamente filmes para ver com a família são aqueles de sessão da tarde, né? Dá pra gente trazer aí filmes que tenham reflexões um pouco mais profundas, filmes que sejam um pouco mais tensos, e é o caso desse, ele se chama Ponto Cego. Ele está no Amazon Prime, então aí tá fácil de você ter acesso a ele. E eu fiquei um pouco chateado porque é um filme excelente e ele foi pouco reconhecido pelas pessoas, né? Não ficou muito popular. Mas ele é muito interessante porque ele traz reflexões sobre diferenças de classe, sobre a questão racial, sobre pessoas que estão prestes a se reinserir dentro da sociedade. A história é basicamente contra dois amigos, um deles está prestes a sair da condicional, e eles acabam presenciando uma situação bastante complexa. E para completar, ele tem um amigo que é bastante tóxico e acaba levando ele aí para alguns caminhos que acabam distanciando ele, de certa forma, dessa liberdade que ele está prestes a ter. Então é um filme muito tenso e é legal porque ele traz essas discussões sem ser panfletário. Então ele consegue trazer falas muito naturais. Nesse caso aí o tema é muito bom e a execução é excelente. O Nathan, acredito Nathan, você gosta bastante desse filme também, né? Esse filme, se eu não me engano, inclusive acho que ele saiu no mesmo ano ali de Infiltrado na Clã. Não sei se inclusive isso ajudou pra meio que um abafar o outro ali, porque os dois têm uma temática bastante similar, apesar da abordagem ser completamente diferente, assim. E eu acho que esse filme, ele acaba sendo até mais tapa na cara por ele ter uma dinamicidade ali e consegue vincular cenas musicais ali com aquela dramédia, né? Aquela comédia e drama que tem muito ali dos personagens. E aí, no caso, ele consegue criar uma das cenas, acho que mais fortes musicais daquele ano ali, que é uma batalha de rap ali no final do filme que é boa. Não, de fato, essa cena musical, ela é incrível. Infiltrados na Clã também, agora que você citou, é um filme excelente para assistir com a família. Tanto esse quanto o Ponto Cego. E é legal porque filmes com a família também podem trazer discussões que muitas vezes a gente não tem espaço para discutir com eles. Então, às vezes são filmes que conscientizam, são filmes que aí deixam a pulguinha atrás da orelha e dá espaço pra gente trazer discussões muito relevantes e contemporâneas agora que a gente está vivendo. Bom, já fui por uma veia completamente emocional aí para escolher quais foram os filmes que eu assistiria com a minha família, que de fato eu assisti com minha mãe. Tinha selecionado 2 filmes aí, um que ela tinha chorado copiosamente, outro que ela riu pra caramba, mas como o Éder ele já escolheu um filme do Jacques Tati, eu vou pelo filme que ela chorou. É um filme chamado Rainha Cristina. Rainha Cristina é um filme lá dos anos 30, se não me engano, 33, 35, que tem a grande protagonista, a Greta Garbo, que é uma das maiores atrizes que já existiu aqui, que já pisou na terra do nosso cinema. É um filme que conta a história de uma rainha que de fato existiu lá na Suécia, mas aí dá uma ficcionalizada em cima disso tudo. O grande conflito que essa personagem tem é ela decidir se ela vai ficar com um mocinho, que ela conhece ali, um espanhol super romântico, ou se ela vai de fato ser a rainha e vai controlar ali o reino dela, levar o país adiante. É um filme que em vários momentos você vê que visualmente isso tá extrapolado assim nos quadros que o filme compõe. Muitas vezes você vê ela completamente sozinha num trono e você tem uma iluminação super bonita. Você tem momentos que às vezes ela tá olhando pra janela e você tem um feixe de luz que parece que tem um formato de espada cortando o coração dela. Então assim, é um filme bem anos
30, Hollywood, Era de Ouro, aquela coisa que tem um pouco daquele romantismo muito forte, mas você vê que essa personagem feminina ela é muito forte, ela tem um momento ali, tem um beijo lésbico, você tem todas umas relações em que ela é muito mais poderosa que todos os homens que ela tem ali ao redor. E não por conta disso é um filme pouco emocional, pouco memorioso, assim, tem um momento que ela começa a andar pelos aposentos e vê cada um dos cantinhos e lembra o que ela teve com um tal personagem. Então assim, é um filme que tem uma mulher super forte, nos anos 30, e que ainda assim é um filme super emocional, com esse conflito o tempo inteiro. Então assim, é um filme que eu recomendo fortemente para vocês assistirem com a família, se tiverem a sua mãe aí, a sua avó, tá todo mundo em casa. Greta Garbo, rainha aí dos nossos corações, não só é da Suécia, para você poder assistir essa rainha, a gente vai colocar todos os links desses filmes na descrição aqui, vocês podem depois só selecionar lá, mas tem um site chamado Cinema Livre, eles é um site brasileiro que disponibiliza vários filmes ali até os anos 50, 40, se não me engano, e enfim, todos legendados em português, acesso livre, você só precisa fazer um cadastro ali. Esse filme é um dos filmes que tá lá, então você pode assistir ele sem problemas por ali. Mas agora a gente vai mudar um pouco de assunto e a gente vai trazer aí a próxima categoria de filmes. São filmes que ressaltam a importância da preservação do mundo. E eu trouxe um filme bastante reflexivo, um filme bastante profundo. É um filme chileno, de um diretor maravilhoso. Esse filme ganhou o Urso de Prata, que é O Botão de Pérola. À primeira vista, quando você começa a ver o filme, parece que essas conexões elas são tanto quanto inusitadas. Mas conforme você vai entrando ali naquela atmosfera do filme, tudo faz muito sentido, tudo está muito bem interligado. Ele fala sobre o genocídio ali da população indígena chilena, ele fala também sobre o genocídio da população na época das ditaduras. Ele também faz uma conexão com o degelo da Patagônia e o quanto nós somos ínfimos nesse ecossistema que é tão complexo e tão imenso. Então assim, ele fala sobre o movimento das águas, e aí ele consegue fazer conexões desses movimentos das águas com os movimentos que a humanidade vem passando. Então assim, é um filme muito, muito lindo, é um filme para você ver aí quando você está descansado, quando você está aberto a fazer novas reflexões. Mas é um filme lindo, é um filme para você ver até mais de uma vez, porque cada vez que você vê, você consegue entender novas camadas ali de significação que ele traz. Esse filme ele está presente lá no SP Cineplay, que inclusive a plataforma ela está liberada para você utilizar de maneira gratuita nesses tempos aí de quarentena. Então vale muito a pena. Acredito que o Nathan também goste muito desse filme, né? Você gosta, né, Nathan? A gente já citou o Patrício Guzmán no nosso vídeo de melhores filmes da década. Eu comentei ali do Nostalgia da Luz, que pra mim é um dos meus documentários favoritos da vida. O Botão de Pérola, eu acho que ele segue a estrutura muito parecida ali do Nostalgia da Luz, mas pra mim ele falha um pouquinho com relação às conexões que ele faz com o universo, né? Porque o Nostalgia da Luz, ele tinha uma relação muito ampla ali quando ele fala das estrelas, com os grãos de areia e os telescópios que tinham ali no Atacama. Esse filme acho que ele peca um pouquinho com relação a isso, mas assim, todo o resto é um esplendoroso, tanto esteticamente, tanto essa conexão mais metafórica que ele faz, então apesar de eu não gostar tanto quanto Nostalgia da Luz, eu não poderia deixar de recomendá-lo também, Botão de Pérola, para você conhecer aí Patrício Guzmán, agora que ele vai lançar o próximo filme aí, Cordilheira, sei lá, dos Sonhos. Estou super empolgado para assistir. Ia passar no É Tudo Verdade, inclusive. Vamos ver se ele continua aí quando o festival voltar à tona. Bom, meu filme, na verdade, é uma ficção. Não sei se o Éder assistiu, mas é um filme do estúdio Ghibli, do Hayao Miyazaki. Não é um dos filmes mais famosos dele, mas, enfim, é igualmente poderoso. É um filme chamado Nausicaa do Vale do Vento. Mais uma vez é um filme de princesa, de rainhas, mas com mulheres muito fortes, como costuma ser no caso dos filmes do estúdio Ghibli. Esse filme ele se passa num futuro distópico, onde as pessoas elas já exploraram tantos espaços naturais, que você vê que o ecossistema começa a meio que responder e, enfim, começa a ter criaturas, monstros que começam a ocupar esses espaços em que a humanidade vive. E aí você tem pequenas ilhotas, pequenos vales aí, como o Vale do Vento dessa protagonista, em que ainda existe humanidade. E aí o que esses personagens estão tentando fazer, essa protagonista em específico? Tentando achar um equilíbrio entre esses dois mundos. E aí o que eu acho que é mais interessante é como em vários filmes do estúdio Ghibli, você vê que nessa mágica, nesse monstro, nessa coisa que você não conhece,
existe uma humanidade, você precisa só entender o que acontece. Que você, que se acha o mais humano, o mais puro, quando você está tomado pela raiva, você pode ser tão monstro quanto os monstros que estão ali fora. Então acho que ele consegue equiparar tudo isso e trazer soluções para esse mundo completamente devastado pela sociedade, por, enfim, todas as explorações que a gente tem com relação à natureza, e sem deixar toda essa poesia, sem deixar a aventura que tem, essa magia, esse mundo fantástico que tem nos filmes do Hayao Miyazaki. Não, você citar esse filme foi a maior prova de que por mais que nós estejamos distantes, ao mesmo tempo nós estamos conectados, porque ao final dessa categoria eu ia falar de um filme do Estúdio Ghibli, que inclusive tanto o meu quanto o do Nathan, ambos estão lá na Netflix, então assim que acabar esse vídeo você já pode correr lá para assistir. Eu ia falar sobre o filme A Princesa Mononoke. Esse filme também fala sobre o meio ambiente, fala sobre uma resposta que o meio ambiente dá ao ser humano. É um filme que tem uma protagonista, ela é princesa, mas ao mesmo tempo é uma guerreira, muito forte, muito expressiva, é um filme bastante delicado, então vale muito a pena assistir, tanto este quanto o que o Nathan acabou de dizer. Bom, a gente já falou aqui de filmes para fugir um pouco da desgraça, mas se você é aquela pessoa que está na desgraça, mas gosta de ver desgraça, estão aí agora os filmes da categoria de pandemia, então é pandemia dentro da pandemia. E a minha recomendação é um filme que eu amo muito, é um filme que eu já falei várias vezes nesse canal. É aquele filme que funciona assim, ou você ama, ou você odeia, ou você vai amar quem te recomendou, ou você vai odiar e falar que merda de filme. Esse filme está também lá na Netflix, é da nossa queridinha A24. Parece que é um futuro meio pós-apocalíptico aí, que um vírus, ou sei lá, algo misterioso assolou a Terra e as pessoas meio que se transformaram. Não dá pra saber se elas se transformaram em zumbis ou se elas mudam o comportamento dela. Então 2 famílias precisam ficar reclusas, precisam ficar em quarentena dentro de uma casa e não pode ter muito contato com o mundo externo. E aí o filme fala muito sobre lidar com o outro, sobre o medo do outro, sobre o quanto as paranoias e atitudes impensadas podem levar a finais aí bastante trágicos. Então é um filme que ele é muito sutil, é um filme que ele é um terror mais psicológico. Então assim, é um filme que ele tem um ritmo mais lento, ele demora mais para acontecer, mas eu acho que a crítica que ele traz eu acho fenomenal. É aquele tipo de filme que ele tem poucos recursos e consegue tirar muito desses recursos. Então é um filme que eu recomendo demais. Nathan, você gosta desse filme? Cara, eu confesso que dessa safra de filmes de terror psicológico não é um dos meus preferidos, não. Eu acho interessante essa ideia aí que ele diz de... apesar de a gente ter esse vírus que está destruindo tudo, é a mesma coisa meio Walking Dead, né? Quem são os verdadeiros vilões são os próprios humanos e a convivência que a gente tem um com os outros. Eu acho que ele tem momentos muito bons, assim, ele cria uma atmosfera bastante instigante, mas eu acho que ele não segura a peteca o filme inteiro, não. Então acho que, pra mim, me incomoda um pouco isso. Mas eu acho que é um filme também recomendável, assim. Bom, e meu filme da pandemia. Na pandemia, ele é dirigido pelo Werner Herzog, que é um dos diretores aí mais importantes da nova onda alemã, lá nos anos 70, 80, e que ele vai fazer um remake de um filme lá dos anos 20, que é super clássico, do expressionismo alemão, chamado Nosferatu. Nosferatu ele já era meio que um remake da história ali do Drácula, só que como tinha aqueles problemas de direitos autorais, eles tiveram que mudar o nome, mudar algumas coisinhas. Mas era aquela história do vampiro que chega, conquista a mocinha, e aí eles têm que meio que curar essa mocinha dessa paixão que eles têm um pelo outro. E o que eu acho que é interessantíssimo que o Werner Herzog ele faz aqui, ele contextualiza muito esse vampiro que chega ali da Europa nos Estados Unidos como se fosse a chegada da peste negra dentro do território americano. Então você vai vendo que junto com esse amor que vai meio que intoxicando ela, todas as pessoas ao redor também vão sendo intoxicadas e vão morrendo. Tem uma cena super surrealista ali em que você tem um momento que as pessoas elas estão, se não deploráveis assim no chão, estão completamente perdidas em si. Então você vê como vários desses filmes de monstros aí que a gente já teve, O Hospedeiro, Cloverfield, o que for, Godzilla, cada um deles pode representar um momento político, pode me representar um momento em que a humanidade passou, só que sem de fato comentar diretamente sobre ela. Então acho que essa chave que o Herzog conseguiu fazer nesse filme, ainda com todos os elementos bastante aterrorizantes ali do Nosferatu, é talvez um remake de filme assim, que eu gosto mais do que o filme original, e é um dos remakes meus favoritos aí da história do cinema. Bom, então para você conhecer um pouco aí a filmografia desse grandíssimo diretor, o filme está disponível no YouTube com legendas em português, então a gente vai deixar mais uma vez o link aí na descrição para vocês conseguirem assistir. Mais uma vez aí os filmes de ficção científica, de monstros, de fantasia, de terror, dando um tapa na cara da sociedade.
e trazendo aí temas muito relevantes através de metáforas. Bom, a gente não sabe se esse vídeo vai ficar em um Frankenstein, talvez fique, mas de qualquer forma ele foi feito aí com muito amor, com muita vontade para trazer filmes aí, algumas alternativas aí para vocês passarem a semana e fazer com que essa quarentena seja um pouco menos pesada. O que a gente puder fazer de possível para trazer um pouco mais de alegria ou até mesmo de reflexão nesses tempos em que a gente pensa muito consigo mesmo, a gente está disponível, nosso canal está sempre aberto pelo Instagram, vocês podem chamar a gente pelos nossos perfis pessoais que também estão na descrição aqui do vídeo. A gente está super disponível aí para falar de cinema. Como o Éder falou, a gente não sabe muito bem como vai ser esse vídeo, a gente vai testando algumas coisas de edição, se vocês tiverem dicas com relação a isso, vocês também colocam nos comentários. Talvez a gente não consiga publicar a mesma quantidade de vídeos que a gente tinha até então, porque essa dinâmica é um pouco mais complicada. E também porque não tem muitos filmes sendo lançados no cinema, mas a gente tinha umas propostas ali de vídeo ensaios, aquele forms que a gente pediu para vocês preencherem. Se vocês tiverem outras ideias também, sintam-se à vontade de compartilhar. E é isso, gente. Bons filmes para vocês, matem toda aquela lista que vocês estavam querendo há muito tempo, que essa é a hora. E vamos sair fortes disso tudo, porque tem muita vida aí pra gente conhecer e viver ainda. Exatamente, falou tudo, falou bonito. Se cuidem, pelo amor de Deus, conversem com seus amigos, conversem com seus familiares também, aqueles que estão no grupo de risco. É importantíssimo que você diga o que o nosso presidente não está dizendo. Nós estamos passando por um momento muito sério e é muito importante que você seja chato sim. Aí relembre para as pessoas a importância da quarentena, porque ela hoje é o meio mais seguro que a gente tem de fazer com que a doença diminua. É isso, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, muito cinema para todos nós. E até o próximo vídeo. Valeu e muito tchau. obrigado. Beijo Até pra a vocês. próxima. Valeu.